Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Eu trouxe aqui, inclusive, uma opinião sobre... uma entrevista que que algumas declarações não cabiam, como, por exemplo, declarar publicamente de que não sabia se permaneceria com o Fabinho Soldado, homem forte do futebol do clube nesse momento. E que eu falava no vídeo anterior de que isso gera uma instabilidade, né? Para o cara que está lá trabalhando, está com transfer ban, não está conseguindo contratar, mas que montou boa parte desse elenco. Pois bem, depois dessa entrevista, eu busquei algumas informações. E posso dizer para vocês o seguinte, essa entrevista do Cittadini, ela não caiu bem, não só com o Fabinho Soldado, especialmente com o Fabinho Soldado, mas também com o elenco de jogadores. Porque eu preciso dizer um negócio para vocês. O Fabinho, ele é um pilar hoje do futebol do Corinthians. Se o Fabinho sai, boa parte ali desmorona. E eu falo isso em relação a salário que atrasa poucos dias, no fluxo de caixa, que muitas vezes a prioridade do clube é pagar dívidas a curto prazo ou, para não sofrer o transfer ban. O Fabinho é o cara que prioriza o elenco. É o cara que briga pelo elenco. É o cara que diz o seguinte, gente, o nosso principal reforço tem que ser o salário em dia desses caras, porque senão nós vamos ter problemas maiores. O Fabinho é o cara que briga por esses jogadores. Então, vocês imaginem como repercute ou como repercutiu isso no elenco, nos jogadores, um candidato à presidência que muitos jogadores nem sabem de quem se trata, porque a gente que está acostumado, vocês que acompanham o Corinthians, vocês que são torcedores do Corinthians, eu que acompanho o Corinthians há muitos anos, eu sei quem é o Antônio Roque Cittadini. Um jogador que desembarcou semestre passado, ano passado, há 2 anos, ele não faz ideia de quem é o Cittadini. E aí o jogador está lá, correndo, trabalhando, está pensando, obviamente, no salário do 5º dia útil. Ah, mas o jogador é mercenário, então o jogador, como todo profissional, ele precisa receber aquilo que ele tem por direito pelo trabalho realizado. E muitas pessoas dependem do jogador. Não é porque o jogador... Muitos querem, muitos são do luxo, muitos gostam de ostentar, eu sei disso. Mas muitos dependem daquele valor porque muitas pessoas dependem do atleta de futebol. Ele não sustenta apenas a sua casa como esposa, filhos. Ele sustenta pais, muitas vezes irmãos, sobrinhos, primos, afilhados e por aí vai. E aí quando esse valor atrasa, isso implica numa dificuldade financeira total da família do jogador. E impacta, inclusive, no emocional do atleta. O Fabinho é o cara que segura essa ponta no momento de uma crise instalada dentro do clube. Política, inclusive. É o cara que blinda o Dorival, que foi o cara que foi na casa do Dorival buscar o Dorival, que garante tranquilidade para o treinador trabalhar. Para muitos jogadores que ele trouxe, outros ele não trouxe. E aí, eu também recebi informações nos últimos dias dizendo, cara, é uma situação muito louca, mas eu posso dizer para vocês que o transfer ban, ele acabou protegendo o Corinthians nesse sentido. Poxa, Chico, como assim? O transfer ban é ruim, você não pode contratar? Mas eu vou dizer um negócio para vocês, tava difícil contratar, viu? Uma, pela questão financeira, a outra, porque muitos atletas estavam com dificuldades de acertar com o Corinthians no meio disso tudo. Tá? Não foi um nem outro que eu ouvi que estava na negociação, estava conversando, e aí no meio da possibilidade de transfer ban, salário atrasado, premiações não pagas e tudo mais, muitas vezes o staff do jogador fala assim, não é o momento de você jogar no Corinthians, vamos tentar algum outro caminho, vamos ficar aqui na Europa. Muitos jogadores que o Corinthians tentou nessa janela, ele estava com dificuldades, por conta da imagem que o clube tem passado lá fora. O transfer ban, o que ele faz? Ele protege o dirigente nesse sentido, porque ele diz assim, você não pode contratar. Ufa, porque eu não estava conseguindo mesmo.
Então, para vocês terem uma ideia de tudo que está acontecendo, aí chega um candidato a presidente e diz que não sei se eu vou manter o Fabinho Soldado, a gente vai ter que avaliar isso. E vamos combinar, eu e você aqui, que quando ele diz isso, é porque ele não vai manter. Ele não teria por que dizer isso, eu não sei se eu vou manter o Fabinho Soldado. É porque ele não vai manter o Fabinho Soldado. Eu não sei o que vai acontecer nessa eleição indireta na próxima segunda-feira, uma eleição apenas entre os conselheiros. Porque é uma eleição política, ela é estritamente política. Ela depende de alianças, ela depende de movimentos políticos, ela depende de lideranças ali que se associam em determinado propósito. Não tem a ver com justiça, o melhor candidato, plano de governo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com você priorizar aquele que é melhor. Não é uma eleição técnica, gente. Acho que nenhuma é, mas não é uma escolha técnica, é uma escolha política. Então o Cittadini pode muito bem ser presidente do Corinthians até o fim de 2026, que é o mandato tampão, quando acaba a gestão. E ele já disse que, pelo menos deu a entender, que não manterá Fabinho Soldado. Rui todo o departamento de futebol do clube e a proteção ao grupo de jogadores. Que loucura. Uma instabilidade que, repito, o Corinthians não precisava nesse momento. O que eu dei como opinião no vídeo anterior, eu agora trago como informação. Porque depois da minha opinião, eu fui procurado. E me revelaram que tudo o que eu falava tinha fundamento. E você precisa de notícia boa. Memphis Depay treinou no campo hoje, meu amigo, hein? Que evolução. Já treinou no campo, um atacante holandês. Ele que sofreu, né, uma lesão na coxa, né, uma lesão séria, né, na coxa direita, no jogo contra o Palmeiras, né, naquele mesmo jogo o Corinthians também perdeu o André Carrillo e hoje treinou no campo, tá? Ele ainda faz trabalhos, né, individualizados, não tá fazendo um coletivo, claro, tático, né, com os companheiros, né, está fazendo fisioterapia, sem contato com os demais atletas, e a intenção do Corinthians, né, é trabalhar, né, para que ele esteja principalmente no jogo de volta, né, contra o Atlético Paranaense no dia 11 de setembro. Mas eu conversei com uma fonte que me disse que o Corinthians está correndo muito na recuperação do Memphis, e ele também, né, para quem sabe ter o Memphis na quarta-feira em campo, tá? Não dá para cravar isso, não estou cravando. Eu estou dizendo que o Corinthians está correndo para tentar colocar o Memphis no jogo de ida. Você está ouvindo isso a primeira vez, tá? No jogo de ida contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, lá em Curitiba. Eu até perguntei para uma fonte, podemos dar esperança? Podemos. Esperança já existe para ter Memphis Depay. Seria uma boa, né? Porque o Corinthians tem muitos e muitos desfalques. Comenta aqui embaixo. Você acredita que vai dar ou não? Comenta aqui. Falando em time, falando em escalação, o técnico Dorival Júnior, né, realizou o seu último treino tático. Quem sabe amanhã ele realiza mais um, porque o jogo também é contra o Vasco às 4 da tarde, né, 16 horas em São Januário pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, somente no domingo. Então dá para ele realizar talvez um treino, né, pela manhã. Ele tem Henrique Romero de volta. Meu Deus, volta de suspensão. Não só o Henrique Romero, como o Anchileri e também o zagueiro, o ministro da Educação. Ele indicou nos treinamentos que vai manter Guinegão e Kaique. Tá mais do que certo. E Vitinho para o segundo tempo. Romero e Thales que fiquem aí como quarta e quinta opção agora entre os reservas, né? É porque a gente tem Yuri e Memphis são os titulares. Os reservas imediatos eu acredito que vai ficar entre Vitinho, Guinegão e Kaique. E depois vem os dois que são os piores para mim, o Thales e o Romero. Então o Dorival mantém Guinegão e Kaique, tá? Que foram bem, né, contra o Bahia, tá? Já tinham começado a partida contra o Bahia e foram bem, Guinegão inclusive marcando um gol lá de bike, né? Enfim, o Corinthians segue com desfalques importantes como André Carrillo, o José Martínez, todos lesionados, e o Charles deve ficar com uma das vagas. A outra está sendo disputada por Michael e Breno Bidon. Vamos lá, no pique. Vamos corintianar no pique. A provável formação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Charles, Michael ou Breno Bidon, e o Rodrigo Garro na armação, na frente Kaique e Guinegão, tá certo?
Coringão aí, que é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, 22 pontos, 3 a mais que o Vasco, que é o 16º e que tem um jogo a menos na tabela de classificação. É jogo de 6 pontos, é decisão, é final em São Januário. Vai pra cima, Corinthians. Deixa o like aqui, vamos pra cima no like também. Corinthians perdeu, né, um jogador, eu falei para vocês, o canal Café do Setorista trouxe uma informação exclusiva dizendo que o Corinthians havia perdido um jogador por causa do transferban. Eu disse que não era o Caio César, eu disse que não era o Victor Sá e que não era o Sgaio. E que era uma contratação que estava bastante encaminhada, mas o transferban acabou atrapalhando os negócios e o Corinthians acabou, né, tendo que congelar a contratação, já estava praticamente certa. E aí, hoje o meu timão solta o nome aqui, eu não sei se foi o meu timão que trouxe em primeira mão, mas eu vi no meu timão, eu vou dar o crédito para isso, porque eu também não fico vendo tudo, né? Que o cara é o André Gomes, atacante colombiano, tá? Um jogador jovem, tá? Jovem, e que o Corinthians acabou perdendo para o Vasco da Gama. Ele foi, né, anunciado no Vasco da Gama, tá? O Corinthians tinha uma disputa com o Vasco, ele tem 22 anos, pertence ao Rennes da França, né? Enfim, clube que ele enfrentou grandes dificuldades para se adaptar e agora, né, tá vindo pro futebol brasileiro por empréstimo. Acabou acertando com o Vasco, né? Que pena, né? O Corinthians perdeu mais um jogador aí no mercado da bola e esse estava bem encaminhado, né? Era realmente o nome que estava escondido ali de mistério, né? Ainda bem que eu já trago as informações antes. Comenta aqui embaixo, é lamentável, fazer o quê? Heranças de Augusto, heranças de Duílio, vamos para cima. Salve, fiel corintiana! Ótima notícia, né, gente? Depay se recuperando bem mais rápido do que eu esperado, né? Já pode voltar na próxima partida do Timão, né? Sem contar agora contra o Vasco, né? Claro. Já deve, na próxima aí, né, poder participar da ida contra o Atlético Paranaense, né? Então isso é ótimo, né? Aumenta muito a chance do Timão avançar na Copa do Brasil e também ajudar a gente no Brasileirão, porque a situação tá crítica, tá? O Timão tem uma partida aí difícil contra o Vasco. Então, enfim, né? O empate hoje não seria um mau resultado, né? Querendo ou não. Mas o Timão aí, né, tem que aí realmente fazer por onde não cair nessa zona de rebaixamento aí e acabar realmente se prejudicando mais do que ele deveria, né? Mas enfim, o Depay tá retornando, né? Isso aí é ótimo realmente. E além disso, né, tem também a informação de que o Romero pode não renovar. Pra mim isso é bom, tá? O cara ele é ídolo, já jogou o que deu pra jogar. Mas hoje em dia não vale a pena renovar com ele, ao meu ver, tá? Custa R$ 1 milhão por mês, então pra mim tem que vazar.